Olá, pessoal! Tudo bem? Olá, professora. Boa tarde! Como vocês estão? Passaram bem o final de semana? Sim, Sim? Foi Sim! sensacional. Oh, foi sensacional! É bom, hein? olha, Aí sim! Aí eu vi vantagem. Ô, gente, hoje, o que é que nós faremos? Vocês estão conseguindo ver meu PowerPoint? Cheio de vegetais aí? agora sim entrou. Entrou? Tá perfeito, hein? Ai, obrigada. O que eu fiz hoje? As aulas 25 e 26, elas têm um assunto muito relacionado, tá? Vamos falar assim, praticamente do mesmo assunto, né? Só que de algumas variantes e tal. Então, eu juntei as duas aulas, tá bom? Para que a gente consiga ver hoje, né? E não fique faltando conteúdo para as nossas férias. Só que eu separei PowerPoint e tal, e aí eu vou gravar separado também, tá bom? Quando acabar essa, eu interrompo a gravação e depois eu gravo de novo, tá bom? Se por um acaso a gente vê que não dá tempo, que fica muito corrido e tal, aí a gente continua vendo na sexta, beleza? Então vamos lá, né? Então, gente, primeiro, né, falando do título, né? Nessa aula a gente vai falar sobre a estrutura fundiária. Basicamente, quando a gente pensa em estrutura fundiária, estamos nos referindo à questão de terras no Brasil. Como que essas terras estão distribuídas, para que a gente usa, qual que é o papel da agricultura e das propriedades rurais na economia do Brasil, o que é muito importante, já adianto para vocês, tá? Para que a gente conheça o nosso campo. O Brasil, gente, ele tem um grande potencial de produção agrícola, porque nós vivemos numa área, numa região que é principalmente intertropical, exatamente, né? Mas é um Brasil com proporções continentais, então a gente tem muitas terras, a gente tem questões, né, condições naturais que nos auxiliam muito nesse potencial produtivo, tá? Além disso, historicamente, a gente também sempre buscou investir, né, focar nesse setor, na exportação de produtos primários, que a gente chamou de commodities. Lembram das commodities aí? Ou mais ou menos? Não? As commodities, elas são principalmente matérias-primas, tá? Commodities pode ser sinônimo de matérias-primas. Ou seja, elas têm muito valor agregado? Não. O que tem valor agregado é, por exemplo, uma produção, uma manufatura, um produto industrializado, tá? A commodity, ela é um produto que a gente, para conseguir lucro, né, das commodities, a gente tem que produzir muito, a gente tem que vender muito, porque é na quantidade que a gente acaba lucrando, tá? E o Brasil é um dos maiores exportadores de commodities agrícolas do mundo. Então a gente produz muito, bastante mesmo, tá, gente? Bastante. Não só agrícolas, mas também questão de minérios e petróleo. O Brasil exporta, vende muito. Só que mesmo assim, a gente vive uma grave crise fundiária. Ou seja, no Brasil, a gente tem uma concentração de terras absurda, uma das maiores concentrações de terra do mundo. Isso significa, a concentração de terras significa que poucas pessoas detêm o controle e a posse da maior parte das terras produtivas. Tá bom? Então, o que nós vimos aqui nesse nosso começo? Que o Brasil é um país agroexportador que vende commodities, que são matérias-primas, depois a gente vai ver quais são as principais, tá? Mas que a gente tem também, embora a gente tenha muitas condições de solo para plantar, essa produção, né, e as propriedades rurais, elas são extremamente concentradas, pois a maioria das terras está na mão de poucos proprietários. Ok até aí? Sim. Sim, tranquilinho? Primeiro vamos falar dos tipos de agricultura que a gente tem no Brasil, tá? O primeiro tipo que a gente vai falar é agricultura familiar. Só por esse nome a gente já consegue perceber, né, gente?
O que seria a agricultura familiar? É aquela que é produzida por uma família, que é administrada por uma família, que é feita por um núcleo familiar, tá? Não é como se fosse uma empresa, por exemplo. E a agricultura familiar do Brasil, ela é, ó, a 8ª do mundo. Aqui são dados, se eu não me engano, de 2019, tá? Vocês podem ver, ó, que é muito, tá, gente? A gente está excluindo outros tipos de agricultura, só aquela que é produzida nas pequenas propriedades. A agricultura familiar do Brasil, ela é muito, muito importante para a nossa vida, tá? Quais são as características dessa agricultura familiar? São pequenas e até médias propriedades, tá bom? Trabalho familiar, ou seja, quem administra, quem planta, quem colhe, é tudo da mesma família. De vez em quando eles podem contratar algum funcionário, algum ajudante? Sim. Tivemos uma colheita, precisamos de uma mão de obra extra. A gente contrata, tá? Mas assim, é bem pouco. A produção da agricultura familiar, ela é bem menorzinha, ela é bem pequena, bem restrita, tá? E por que ela é tão importante pra gente? Sabe os alimentos que a gente come, que a gente recebe lá no mercado, nas escolas? Todos eles vêm da agricultura familiar. Não posso dizer todos, mas a maioria, tá, gente? A agricultura familiar é a que abastece a nossa mesa. É dos produtos que a gente consome, tá? Bom slogan, né? Muito menos. Muito difícil. Muito difícil, né? E sabe o que mais? Hoje é a agricultura familiar que principalmente tem investido na produção dos... Como é que chama, gente? Orgânicos. Isso, dos produtos orgânicos. Eles vêm geralmente da agricultura familiar, tá? Geralmente, na agricultura familiar, as propriedades, elas produzem vários tipos de vegetais, né, de verduras, de frutas, tá? Então, a gente tem a policultura. E isso é bom para o solo, por exemplo, né? Como a gente falou, é melhor do que a monocultura. A monocultura, ela desgasta mais o solo, enquanto esse tipo de agricultura, geralmente, ele usa a policultura. Por quê, né, gente? Porque ele vai garantir tanto o sustento da família que vive aqui, quanto vai ser vendido no mercado local, numa cooperativa, tá? Vocês já ouviram falar desse termo, cooperativa? Já? O que seria uma cooperativa agrícola? Vamos supor, há várias familhinhas, né, cada uma com a sua propriedade, e elas plantam várias coisas. Para cada uma sair vendendo é complicado, né? É difícil para ir administrar, né? Para sair carregando e tal, firmar acordos. Então, o que esses produtores de uma região podem fazer? Eles formam uma cooperativa. Então, eles criam uma administração e aí eles juntam os produtos dele para vender juntos. Aí tem alguém que vai administrar essa cooperativa, que vai negociar, por exemplo, sei lá, com mercados, com escolas e tudo. E aí vai repassar, né? Vai pegar esses produtos dessas fazendinhas e vai levar, vai organizar quem que vai comprar por quanto e tal, e depois os lucros eles são divididos entre os produtores. É melhor, não é? Não é legal? Acho super bonitinha a ideia da cooperativa. Por quê? Aí, isso é bom porque todo mundo vai conseguir participar, né? Não fica aquela coisa de um competindo com o outro, todo mundo consegue se ajudar e também facilita o trabalho desses pequenos produtores, tá? A agricultura familiar, ela tem maior número no Brasil, tá? Se a gente for pegar em número de propriedades, em quantidades, ela é o que tem mais. Só que ela é que ocupa a menor extensão territorial. Ou seja, tem mais propriedade de agricultura familiar, mas no total, elas ocupam uma área bem pequenininha. Ok? Essa produção, gente, ela é interessante porque a família que consegue produzir no campo, ela tende a ficar no campo. E ela tem, geralmente, né, praticamente sempre, ela vai causar um impacto muito menor no campo, na natureza, e também reduz a possibilidade da gente ter a concentração fundiária, né, a concentração de terras.
se eu tenho pequenas propriedades, né? Eu não tenho uma propriedade só gigantesca com um dono, mas eu tenho várias que tem vários donos. Vamos passar aqui. Aqui a gente tem, né, alguns dados aí, algumas informações para vocês verem, ó. A agricultura a familiar é toda atividade rural gerida por uma família, né? E aí a gente tem aqui, no máximo até 4 módulos fiscais. Um módulo fiscal é como se fosse assim, o tamanho de uma propriedade rural dentro de um município. Tá? É isso, o tamanho. O módulo fiscal? O módulo tem 2 nomes, tá, gente? Tem o módulo rural e o módulo fiscal. O módulo rural é o mínimo de terra que uma propriedade rural precisa ter para garantir o sustento de uma família, enfim. Tá? Por que que não tem uma medida exata para o módulo rural? Porque depende do que você vai produzir, depende da quantidade, do tipo de solo, depende da condição climática. Então, essa medida ela pode variar, tá? De tamanho. Mas lembra assim, o módulo rural é o mínimo que uma família precisa ter de terra para viver ali, para conseguir se sustentar. O módulo fiscal seria o tamanho mínimo de uma propriedade que é delimitada pela prefeitura, por um município. Tá? É quase a mesma coisa, só que o módulo fiscal é de acordo com o que a prefeitura estabeleceu, não exatamente com o solo e tal. E é considerada agricultura familiar se você tiver até 4 módulos fiscais, né? Então não é uma propriedade muito grande, ok? O módulo é uma quantidade de terra, certo? Uma quantidade de terra. O módulo rural é a quantidade mínima de terra que uma família precisa para conseguir viver ali, tá bom? E esse módulo fiscal é essa quantidade mínima, mas que é definida pela prefeitura. A prefeitura, ela olha, ó, esse aqui tem tantos quilômetros, não sei o quê, tem tantos hectares, né, que é a medida de terra. Aqui tem um módulo fiscal. É o que ela delimita como uma propriedade rural. Deu para entender? Tá confuso? Ok? Aqui a gente tem um pouco da divisão da produção do campo, né? Aí depois vocês olhem com calma, tá? Da agricultura familiar e não familiar para ver. Aqui laranjinha é tudo que é da agricultura familiar. Então, muitas das coisas que a gente produz, né? A gente tem aí, vem da agricultura familiar. E a agricultura familiar, gente, ela está diminuindo, tá? Aqui a gente tem dados de 2017, mas essa é uma tendência nos últimos anos. A agricultura familiar está diminuindo, né, o número de propriedades e o tamanho de território também, enquanto a agricultura não familiar está crescendo. Isso indica pra gente uma maior concentração de terras. Ok? Oi. Mas você acha que o número de filhos interfere nesse tabela? Não. Aqui não, aqui nem tanto. A questão na agricultura familiar é das pessoas terem acesso à terra. Porque ainda assim no campo, por exemplo, a taxa de natalidade ela ainda é maior, tá, do que seria nos centros urbanos. Mas uma coisa que a gente percebe é que muitas dessas famílias não têm acesso à terra hoje, independente do tamanho do número de filhos, né, da quantidade de filhos. Ok? Agricultura patronal, gente. Patronal lembra de patrão, né? Ai, gente, espera só um minuto que eu tava latindo muito aqui, meu Deus. Por favor, dá uma parada pra mim aí. Ele tá latindo muito atrapalhando a aula. Por favor. Tô. Desculpa, gente. Problemas técnicos, foi mal. Opa. Ai, meu Deus. Tô mutada? Tá mutado, pronto. Vocês estão ouvindo agora?
Professora, você tá mutada. Ué? Agora vocês estão ouvindo? Aí, Sim? Ai, gente, desculpa. O microfone vai aqui, né? Era no cachorro latindo. As discussões familiares. Vocês estão vendo a apresentação ainda, gente? agora Agora sim? Então agora a gente continua com a agricultura patronal. Ok, agricultura familiar, pequena propriedade, é uma família que produz, principalmente para o mercado interno, né, para abastecer o Brasil mesmo, tá? E agora a gente fala da agricultura patronal. Patronal, vocês lembram do quê? Patronal. Patrão. Patrão, exatamente. A agricultura patronal também pode ser chamada de empresarial, tá? E aí, empresa, né? Você lembra do seguinte, gente, a agricultura patronal é como se o campo fosse uma verdadeira indústria. Não é aquela coisa familiar, tá? Agora a gente tem um monte de coisas para fazer com que essa produção agrícola ela seja muito, mas muito grande e muito lucrativa também, tá? Primeiro é que muda o tipo de propriedade. Não é mais pequena e média propriedade, mas sim os latifúndios, né? Ô, gente, um latifúndio no Brasil, né? O que a gente estabelece aí como latifúndio? Para vocês terem uma ideia do tamanho, né? Porque às vezes a gente fala assim, latifúndio é uma terra bem grande, né? Mas a gente não tem muita ideia. No Brasil, para ser considerado um latifúndio, tem que ter mais do que 1.000 hectares, tá? 1 hectare, 10.000 metros quadrados. Um campo de futebol, mais ou menos. Então tem que ter mais de 1.000 campos de futebol. Isso, exatamente. Umas meia dúzia de latifúndios, né? Sim, gente, para vocês verem, então precisa aí ter mais ou menos uns 1.000 campos de futebol juntos para ser considerado um latifúndio. Você ter uma fazendinha, sinto muito, não é um latifúndio, tá? E tem gente que tem esses latifúndios. Você tem uma fazendinha e fala, meu latifúndio. Não é. Não é? E que mais que a gente encontra nesse tipo de agricultura? Divisão do trabalho. Pensa numa pessoa, num cara, num fazendeiro, que tem um latifúndio, e geralmente ele não tem só um, né? Não tem só uma propriedade, com mais de 1.000 hectares. Vocês acham que ele põe a mão na terra para plantar? E nem mora ali, né, gente? No máximo ele olha assim, olha, né? Coisa linda. Né? Que beleza, que riquezas. Gente, exatamente. Ele às vezes nem mora, né, gente? Tipo, ele só vai administrar e olhe lá, ele vai ter muitos empregados, muitos trabalhadores, funcionários, tá? Então há uma grande divisão do trabalho, diferente da familiar, que é a família mesmo que faz tudo ali e se vira, tá? A agricultura familiar, ela usa alta tecnologia e recebe muitos investimentos, inclusive do Estado, tá? Olha aqui o dinheirinho aqui. Por quê? Como essa agricultura, ela é muito produtiva e ela é muito lucrativa, né? Vai ter uma participação bem grande, por exemplo, na economia brasileira. O governo, ele dá incentivos ainda para esses produtores. Olha só que legal, você já é rico, muito rico, e você ainda tem facilidades para conseguir recursos, para conseguir terras, empréstimos, enfim, né? Como é esse mundo? As terras que são utilizadas nos latifúndios, elas são maiores, né? Tem a maior parte das propriedades rurais e também são as melhores terras, as terras mais férteis, mais produtivas, tá? A produção da agricultura patronal é voltada para o mercado externo? Hein, gente? Sim, é voltada para o mercado externo, gente. Por quê? Lembra das commodities? Por exemplo, a soja, o milho, a cana-de-açúcar, tá? Esses produtos, eles são comprados, assim, né, lá fora, em milhões de toneladas, gente. É muito mesmo, tá? Então, esses produtores, eles vendem lá para fora, porque vende muito, e também, como é uma commodity, o preço dela é definido
pelo mercado financeiro, é definido em dólares. Então eles ganham em dólares, é muita grana, né, gente? Muita grana. Aqui a gente tem, né, como eu falei para vocês, é monocultura, então a gente tem muitos latifúndios aí monocultureiros. Por quê? Se eu quero vender soja, eu quero vender muita soja, então eu vou produzir soja pra caramba no tantão de terra que eu tenho, tá? Mas também a gente pode ter áreas de mineração e da criação de gado, né, como para carne bovina, enfim, né, para tipos de carnes aí, caprinos também, tá? Então a criação de gado. E a produção de commodities que a gente estava falando, ó, as matérias-primas, como por exemplo, quais seriam essas commodities que o Brasil vende tanto? A cana-de-açúcar, o nosso famosíssimo café, né? A laranja, a soja, o milho, a carne, frango, porco, tá? A gente tem várias commodities que a gente vende, que a gente produz aí para fora. Tá? Inclusive, desses primeiros aqui, gente, os 3 primeiros, se eu não me engano, o Brasil é o principal produtor do mundo. Tá? Principal. Tá? E o que a gente tem aqui, ó? A área, 77% da agricultura não familiar, tá? Ocupa 23%. Aliás, 77% da área é de agricultura não familiar, enquanto 77% dos estabelecimentos são de agricultura familiar. Conseguem perceber aqui, ó? A maior parte das terras não é de agricultura patronal. Ó, 77% das terras. Mas 77% das propriedades são da agricultura familiar, ou seja, são pequenininhas. Então, mesmo sendo maioria em quantidade, elas ocupam só 23% das terras. Bem pouco, né? Jura que vocês não estão ouvindo esse barulhão? Dá pra ouvir, mas não tá incomodando, não. Ai, gente, muito ruim. A vontade é sair lá, brigar, arrumar rolo com os pedreiros do vizinho. Para de atrapalhar! Ai, meu Deus! Olha, cansa, viu? Cansa. E a gente tem também, muito próximo, né, a essa ideia da agricultura patronal, a gente tem o agronegócio. Todo mundo aí já ouviu falar? O agretech, o agrepop, o agretudo, né? Todo mundo, quem nunca viu esse negócio, né? O agronegócio, como a gente pode imaginar, ele é o tipo de produção que está ligado à agricultura patronal, tá? Só que qual que é a diferença então do agronegócio para a agricultura patronal? A agricultura patronal a gente falou que não é o tipo de produção que você faz lá no campo com tecnologia, latifúndio, muita grana e tal, fazendeiro bem rico. O agronegócio, gente, ele vai para além da produção na agricultura, lá na propriedade rural. O agronegócio ele vai pegar todas as etapas ligadas a essa produção agrícola em ampla escala. Por exemplo, a gente vai ter desde as vacinas para os animais, a produção e o desenvolvimento de agrotóxicos, de insumos, pesticidas, fertilizantes, sementes geneticamente modificadas, né, sementes transgênicas, as mudas, equipamento, trator, não sei o que lá, colhedeira, drone. Vocês sabiam que tem um monte de fazenda que hoje em dia usa drone? Eles usam drone, gente. Aqui no estado de São Paulo, no Oeste Paulista, tem muita tecnologia nos latifúndios, né, nessas empresas. Que são realmente empresas, né? Porque é no campo, mas é tudo mecanizado. E é muito engraçado, porque vocês acham assim, será que esse tipo de produção tem muita gente trabalhando, muitos funcionários na propriedade rural? Exato, não tem muitos funcionários, gente. Não tem. Porque você tem um buta de um campo para fazer, né, a colheita, por exemplo. Mas não é pessoa que vai colher, né? São máquinas. Então o negócio é muito acelerado depois para plantar, para arar a terra também. Então, olha só, além de você ter um dono só, né? Poucas pessoas têm acesso à terra, não gera nem emprego. Pelo menos não ali, né? Oi.
Fala primeiro, fala. Não, pode falar agora. Agora Eu ia falar assim, nossa, que cavalheiro, que gentil. Ele falou, não quero mais. eu quero dar a chance pra ela falar. E tá vendo, gente? Tá vendo? Aulas. Qual que mexe com mais agrotóxico? É. Agronegócio ou agricultura? Então, olha só, de novo, a agricultura patronal, ela faz parte do agronegócio. Tá? Ela tá dentro do agronegócio. Porque você tem lá a agricultura patronal e ela vai ser voltada para exportação. O agronegócio, ele junta essa agricultura patronal, mais outras coisas também, ó, como a gente estava falando aqui, ó, desenvolvimento científico de vacinas, agrotóxicos, insumos, as máquinas, os equipamentos. Então, o agronegócio, ele pega todas as etapas, inclusive a agricultura patronal, tá? E ele que usa mais os agrotóxicos, tá? Ok? Porque, nada, imagina. Porque, ó, no agrotóxico no agronegócio, perdão, faz parte a produção e o desenvolvimento desses agrotóxicos. E eles vão ser utilizados na agricultura patronal, nas empresas, nas fazendas, né? Ok? Além disso, que tudo que a gente falou aqui, ó, no cor de rosinha, a gente também tem o processamento do que é colhido, o transporte, a distribuição e muitas vezes o comércio desses produtos. Então percebam como que o agronegócio é amplo, né? Ele vai desde lá do início do que vai ser produzido e dos recursos para produzir até a produção lá na fazenda, no latifúndio, depois as etapas de processamento, de carregamento, de transporte até o comércio e a venda, tá? Então o agro é tudo. Que horror. Literalmente, né? Todas as etapas. E de acordo com a FAO, né, gente, que é o órgão da ONU responsável pela alimentação, o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, atrás apenas da Europa e dos Estados Unidos. Olha só. Olha só, né? Mas olha só como é que a gente tem muita coisa. O agronegócio, ele representou, no ano de 2018, 21% do nosso PIB, do nosso Produto Interno Bruto, ou seja, das riquezas que a gente produziu, né? E a agropecuária, ó, só pegando a agropecuária, olha só para vocês verem a diferença aqui. A agropecuária seria a produção agrícola, né, nas fazendas e tal. No mesmo período, ela respondeu por quase 6%. Então, por que o agronegócio ele tem mais? Porque ele vai pegar todas as etapas, repito. Então, a produção lá dos equipamentos, de vacina, de insumo, depois processamento, transporte, comercialização e venda, tudo, tá? O agronegócio ele é bem mais amplo do que só a agropecuária. Ok? Certo? Então, ó, gente, aqui para vocês verem, ó, eu coloquei aqui os dados das exportações de 2020, né? E esse daqui, ó, ele foi produzido em 2021 agora, mas ele é referente a 2020, tá? E se a gente for considerar, olha só, os demais setores do PIB, no PIB do ano passado, eles representaram 73%. Só o agronegócio subiu até um pouquinho, ó, tá 26%. Muita coisa, é um quarto mais ou menos do nosso PIB, né? Para vocês terem uma ideia, a indústria é mais ou menos uns 20%. E as exportações? Quem será que principalmente comprou nossos produtos no ano passado? China, olha só, 1/3 na produção da participação. O que rendeu para a gente 58,4 bilhões de dólares. Apenas, né? Olha para vocês verem a diferença da China para o segundo comprador, que é os Estados Unidos. 9,84% da participação nas nossas exportações, né? Que comprou nossos produtos. Depois a Argentina, a Holanda e a Espanha. Mas é gritante, né, gente? Que quem principalmente comercializa com a gente, compra nossos produtos? É a China. Olha aqui de novo para vocês verem, tá? Isso.
Isso, muitos impasses diplomáticos com a China. Isso é um problema para a gente, pode ser um problema no futuro, né, gente? Pode se agravar ainda mais. Essa daqui é a tabela das exportações, é só uma outra tabela que dá para a gente ver também um pouco dos dados. E olha só, gente, a participação da China, ela tá crescendo, ó, né? Puxa, vamos ver aqui. Eu acho que vai distorcer, mas eu vou tentar. Aqui dá pra ver? Dá? Ó, China, Estados Unidos, Países Baixos, né? Holanda, Argentina, Japão, Chile, México, Alemanha. O que tá escrito aqui? Equador, acho. Equador e Coreia do Sul. Olha só pra vocês verem, gente. E aqui é em bilhões de dólares, né? 10 bilhões, 20, e aí vai subindo. Até 60 bilhões. Muita coisa, né? Deu pra ver? Então, gente, e quais são os principais produtos, né, que a gente vendeu pra China agora em 2019? Porque eu não achei os dados do ano passado, tá? Petróleo, minério de ferro, soja, celulose e carne, tá? Para os Estados Unidos. Celulose, na verdade, antes eu achava que era só, tipo, eucalipto, assim, e tal. Mas, geralmente, celulose, ela tá ligada a plantas, a vários tipos de planta, como madeira, tá? Tanto a madeira quanto... Ai, gente, eu não sei explicar. Não é exatamente a verdura, como que eu posso falar? Mas é a madeira, tá? É a madeira. Mas mais coisa envolvendo a madeira, tá? Os vegetais, a madeira. E Estados Unidos, o petróleo também, né? Que a gente refina e tal, e a gente vende esse petróleo, depois compra mais caro, né? Os produtos semi-acabados de ferro ou aço, então assim, placas, chapas metálicas, né? Aquelas coisas que a siderúrgica produz. Aeronaves, olha só, quem será que produz aeronaves por aqui? Olha, Embraer, né? O petróleo e também a celulose, de novo lá, as plantas, né? As madeiras, tá? E a agricultura intensiva e extensiva, que é outro termo que costuma aparecer, né, gente? Quando vocês verem intensiva ou extensiva, você pensa em tecnologia, tá bom? Tecnologia. Quanto mais tecnologia eu tiver, mais intensiva ela é, tá? Quanto menos tecnologia eu tiver, mais extensiva ela é, tá? Por quê, gente? A agricultura intensiva é aquela que usa muita tecnologia, tá? Ela é mais cara, então quem vai produzir tem mais dinheiro, mas o objetivo dela é ser mais produtiva e rentável, né? Mais lucrativa. Então, geralmente, quem que usa agricultura intensiva? A agricultura patronal? Sim, tá? Geralmente sim. Mas o seguinte, a agricultura intensiva, eu não posso conectar ela diretamente, falar que ela só existe, né? Porque faz parte, porque é patronal, logo é intensiva. Eu tenho que ver se esse tipo de propriedade usa muita tecnologia, tá? Então, cuidado ao relacionar os dois, porque intensivo e extensivo tem a ver com a quantidade de tecnologia que a gente está utilizando. Se eu precisar de mais tecnologia, mais intensiva é. Por exemplo, vocês lembram que a gente falou lá quando a gente estudou Estados Unidos? Que a gente falou que a região da Califórnia tinha lá, né, que é mais a oeste, que ela é bastante seca, né, tem umas áreas lá que é quase desértica, só que mesmo assim eles produzem bastante, né? E eles não produzem bastante porque eles usam muita tecnologia, né? Então, irrigação, sementes modificadas, insumos, tudo que você puder imaginar eles usam. Significa que a gente tem um exemplo de agricultura intensiva, tá? Um outro exemplo de agricultura intensiva, na Israel. Lembra que a gente já falou de Israel também, né? Que fica lá perto do Rio Jordão,
é uma região árida, é uma região de difícil plantio, só que Israel tem os sistemas agrícolas, gente, mais produtivos, né, e mais eficientes do mundo. Por quê? O que eles usam muito? Muita tecnologia, tá bom? Alguém ia perguntar alguma coisa? Eu ia perguntar, tá certo extensivo ser agricultura familiar? Não, não está certo. Então, exatamente, porque ó, intensivo e extensivo tem a ver somente com a quantidade de tecnologia. Ok? Ok? E a gente tem também a agricultura extensiva, tá? Geralmente, você não tá errado falar assim, mas geralmente é mais isso que eu... geralmente é, tá? Só que se cair numa prova, como que vai pedir para você? Para você relacionar ao nível de tecnologia que é utilizado. Na extensiva, você usa mais tecnologia, menos tecnologia, né? E é uma produção que geralmente é mais barata e tradicional, tá? Mas pode existir até latifúndios extensivos? Pode. Tá? Pode haver sim. A questão é o uso da tecnologia. Ok? E as formas de trabalho, né, gente? A gente tem algumas formas de trabalho aqui que se destacam. O assalariado permanente, que não tem direito à posse, né? Então é aquele trabalhador que é contratado pelo dono da fazenda, enfim, ele tá lá trabalhando, ele é um funcionário. O assalariado temporário, que é aquele que a gente viu nas migrações, é tipo uma migração sazonal. Por exemplo, eu só preciso de gente na minha fazenda para fazer a colheita nos períodos de colheita. Eu vou pagar o funcionário o ano todo? Não. Só nos períodos de colheita. Então, tem muitos trabalhadores no campo também que só trabalham em algumas épocas, né? Exemplo dos boias frias, gente. Boias frias são aqueles trabalhadores que recebem muito pouco, né? Geralmente é muito explorado. E eles saem em busca disso, de trabalhos temporários, que é o que eles conseguem, né? E o não remunerado, o trabalho familiar, mas aqui a gente até poderia incluir também o trabalho análogo à escravidão, que infelizmente ainda existe e bastante no Brasil. Professora, você viu que a Polícia Federal resgatou uma mulher que era meio que escrava, foi usada por 20 anos aí em São José? Eu vi, eu falei, gente, chocada. E, gente, não é a primeira vez que isso acontece. Tipo, eu acho que foi em 2019, eles viram algo semelhante aqui em São José dos Campos, gente. É um negócio, assim, horrível. Não lembra? Porque eu falei, gente, mas como assim? É um negócio absurdo. A gente só imagina que acontece lá nos cantões de meu Deus, né? Mas não, gente, tá tudo perto aqui, ó. Tá tudo perto. Acho que nem acontece também. Às vezes acho que, né, não, isso aí é coisa do passado, isso aí é coisa do coronelismo lá, né, da República Velha. Não, tá acontecendo aqui ainda, né? E a gente tem alguns regimes de trabalho também, tá? Quais são esses regimes? É tipo formas de trabalho que a gente encontra no campo. Existe o poceiro. O poceiro é aquele que consegue, às vezes, a posse de uma terra improdutiva, né, que depois a gente fala na próxima aula, e toma o direito de posse dessa terra e ele produz nessa terra. Então ele é um poceiro, tá? Ele trabalha naquela terra aliás, ele tem direito àquela terra porque ele ocupou aquela terra e ele tomou posse, tá? A parceria é uma relação entre quem tem a terra e quem vai produzir nela. Geralmente, como é que é a parceria? Ó, a terra é minha e eu vou fazer uma parceria com vocês. Vocês trabalham na minha terra e aí vocês dão 70% do que é produzido para mim e 30% fica para vocês, tá bom? Super justo. Parceria. Só que vamos supor que vocês falam assim, não, a gente quer ser meeiros então, né? O meeiro é uma parceria também, só que aí a gente vai dividir 50-50. Vocês produzem na minha terra, 50% é meu e 50% fica para vocês. Ok? Professora, Esse negócio é assim, não é? É mais fácil, né? Oi? professora. Hum? Então, uma parceria, tipo,
sistema feudal moderno. Só que você não tá lá, né, escravizado, preso à terra, com medo dos bárbaros, vivendo num feudo, morrendo com 30 anos de idade, né? Mas dá pra lembrar uma relação mais ou menos assim. Não é aquela coisa assim, nossa, você me deve obrigações senhoriais, né, Thalia, Corvé, banalidades, mas cultiva a minha terra aí e me dá uma parte que tá bom, tá beleza. Ok? Mas lembra, né? Lembra bastante. E o arrendatário, gente? O arrendatário é aquele que aluga mesmo. Que alugou a terra. Vocês falam assim, não, a gente quer pagar pra você, sei lá, 10 mil. Eu não sei, tá, gente? Não sei quanto custa o aluguel de uma propriedade rural. Mas vamos supor, vocês falam assim, não, a gente vai pagar pra você 10 mil e a gente vai produzir. O lucro nosso vai ser o lucro nosso. Só que aí é aquela coisa, eu vou receber esse meu dinheiro, independente do quanto vocês lucrem, né? Vocês podem lucrar 5, aí vocês vão ter que se virar para me pagar, ou vocês podem lucrar 500 mil. Ok? É o aluguel. E a Revolução Verde, gente? A Revolução Verde é um processo que começou a crescer lá no início aliás, nas primeiras décadas não, já meados do século passado, metade do século XX. Que foi o quê? O desenvolvimento de tecnologia que permitiu o aumento da produção dos alimentos. Por quê? Vocês lembram que a gente estudou lá o Malthus? Que ele falava assim, não tem comida para todo mundo, por isso que a população não pode crescer, vocês lembram? Lembram-se? Ele falou, do lado da teoria malthusiana, ele falou assim, a população está crescendo assim e o alimento está crescendo assim, não vai ter alimento para todo mundo. O problema que ele enxergava é o quê? A gente não dá conta de alimentar todos, né? Só que o que aconteceu aí no século XX? As tecnologias permitiram ao homem produzir mais do que o suficiente, tá? Então, a partir do século passado, a gente produz sim. Dizem, né? Há uma estimativa, gente, que hoje a gente produz alimento suficiente para 9 bilhões de pessoas. E a gente não tem nem 8 bilhões no mundo. Né? Mas, exatamente. É essa questão. Como que pode, mesmo assim, a gente ter tanta gente passando fome? Porque tem gente que, né, compra muito sem precisar. Exatamente. Quando começou a quarentena, professora, que o povo estava comprando 50 pacotes de papel higiênico. Não é? Estocando, né? Estocando comida, estocando tudo em casa. Sim, gente, o grande problema é a má distribuição de renda, né? As pessoas não têm acesso a esses produtos, eles são muito caros para muita gente e aí elas não conseguem se alimentar, né? Além disso, a gente tem o desperdício, a desigualdade social, né? A falta de consciência das pessoas que jogam todas as coisas no lixo, compra, né? E não utiliza. Então, a gente tem um grande problema de distribuição e de desperdício, sim. A comida, ela não chega em quem precisa. É por isso que a gente tem situação de fome e de miséria ainda, tá? Por causa da concentração de riquezas. Só que esse modo aí, a Revolução Verde, ela é sustentável? Ela consegue se manter pela forma como a gente produz? Não. Não. A Revolução Verde, gente, aqui, quando ela começou, não se preocupava muito com questão ambiental. Então, o que eles começaram a utilizar? Agrotóxicos, começaram a usar água de qualquer jeito, a gerar lixo, aí usando o solo até desgastar, né? E utilizando muita água. E isso foi fazendo com que os grandes produtores vendessem mais e os pequenos produtores vendessem menos e produzissem menos também, tá? Então essa revolução verde, essa produção em larga escala, como a gente viu, né? Que, por exemplo, na agricultura empresarial ou patronal, ela não é sustentável, porque ela impacta a natureza e ela nem sempre está pensando em solucionar o problema da fome, né? Por exemplo, gente, a cana que o Brasil tanto exporta lá, que é o principal produtor, ela é vendida
principalmente para ser transformada em alimento? Para quê? Etanol, exatamente. Então, assim, às vezes a gente tá pensando, mas produz bastante. Mas só que muitas vezes isso é revertido para combustível. Não é utilizado para matar a fome das pessoas, tá? Então, é por isso que a gente tem ainda, né, a produção de alimentos, a questão da agricultura patronal, o uso das tecnologias, isso por si só não resolve o problema da fome. Isso não dá conta. E a gente vive uma situação hoje, principalmente no Brasil, de crise alimentar, né? O que seria essa crise alimentar? Primeiro que nós já vimos, né? A gente tem hoje uma má distribuição de renda que faz com que milhões de pessoas no nosso país mesmo, tá? Não consigam ter acesso à alimentação. O alimento, ele está aumentando, né? O consumo dos alimentos, ele cresceu nas regiões emergentes, muito por conta do aumento da população, e isso por si só não é um problema, mas o problema é a desigualdade, né? Porque nesses países você tem muita desigualdade, nos países pobres também, e aí as pessoas não conseguem ter acesso. O aumento do preço do petróleo, lembra lá da greve dos caminhoneiros? O que o preço do petróleo, quando sobe, faz? Aumenta a gasolina, consequentemente. Consequentemente, os caminhões, assim, dão uma leve diminuída, assim, no processo. Exato. Aí troca a vida de todo mundo, porque aumenta o preço também dos produtos. Exato, perfeito. Olha só o efeito dominó. Aumenta o preço do combustível, os caminhoneiros vão parando lá, né, o processo, a comida não vai chegando, o que tem de comida no mercado o pessoal vai louco correndo comprar, e aí o que sobra fica caro pra caramba, porque, né, porque vocês sabem que não tem, todo mundo quer, todo mundo precisa, e o preço vai lá pra cima, né? Então, é um efeito em cadeia que a gente tem, né? A produção dos biocombustíveis também, que a gente falou, né? Que a gente está destinando alimento para outra coisa. A crise e a violência, vocês sabem que isso também tem um papel de influenciar, né? Crise econômica, violência, tudo isso tá ligado, tá relacionado à situação de fome e miséria. E segurança alimentar e obesidade. Gente, hoje a FAO, que é lá da ONU, ela estima que mais ou menos 51 países não sigam as regras de segurança alimentar. Ou seja, às vezes você está até produzindo comida e as pessoas têm até acesso, mas não tem segurança nenhuma. Por exemplo, o uso de agrotóxicos, de coisas que podem ser cancerígenas, né? Um monte de coisas assim, sem regulamentação. E o Brasil, ele vem aprovando, né, nos últimos 2 anos, uma quantidade absurda, jamais vista, de agrotóxicos. Quem será que aprovou, né? Nossa. Quem será, né, gente? Eu sei que alguns países da Europa já estão deixando de consumir os produtos brasileiros por conta disso, né? E outro problema que a gente não pode esquecer é a questão da obesidade. Ela também está ligada à questão da segurança alimentar, né, gente? Porque às vezes a segurança alimentar não é só ter agrotóxico, não sei o que e tal, mas é o consumo e a cultura da gente consumir só fast food, só coisas que não têm um valor nutricional. Oi? Os Estados Unidos está em primeiro lugar em obesidade, não fala? Olha, se eu não me engano é Canadá, mas os Estados Unidos também. Estados Unidos tem um dos índices altíssimos também. Se eu não me engano, o Canadá. Depois eu vou procurar certinho, tá? Um gráfico atualizado pra gente ver bonitinho. Mas assim, são esses países, gente. Aí você fala assim, nossa, como é que pode um país lindo, maravilhoso, cheio de riqueza, hábitos alimentares destrutivos, né, gente? As pessoas são acostumadas a comer só coisas com baixo valor nutricional. E aí você vai ver que é uma população obesa, tipo, acima do peso, mas que é desnutrida ao mesmo tempo, né? Gente, o problema não é o sobrepeso, não é ter peso a mais e não sei o que. O problema é quando isso se torna, isso é evidenciado por maus hábitos alimentares, né? Então a pessoa, ela não consome o que ela precisa de proteína, de vitamina, e ela tem várias deficiências no organismo por conta disso.
Então, é possível sim. Inclusive, é muito comum que a gente tenha, em locais de muita obesidade, subnutrição, desnutrição, anemia, porque as pessoas elas comem só coisas que não têm valor nutricional. Olha aqui para vocês verem aqui alguns dados do Brasil e da América Latina. Ó. A fome, gente, ela tá aumentando no Brasil, né? Como a gente está vendo aí nos últimos tempos, né? A crise, olha só, gente, 47,1 milhões, né? 47 milhões na América Latina sofrem com a fome e a desnutrição. 3,7 milhões na Venezuela, né, que é um país que sofre muita crise, que depois a gente vai ver também, sofre bastante. E no Brasil a gente tem 5 milhões de pessoas, né, quase 2,5% dos brasileiros. Sendo que quase 12 milhões, gente, não vivem nem com $1,90 ao dia. Ou seja, é uma situação de pobreza. Porque você fala assim, ó, não tenho o que comer todos os dias, mas esse povo aqui come bem, será? Esses 11 milhões e 700 mil? Não, né? É situação de fome, isso aqui é situação de miséria. Tá? E num país riquíssimo, um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ok? Ah, passou 5 minutos. Iha! Professora, Oi. isso ocorre no Brasil por causa da exportação? Isso ocorre por causa da desigualdade. Sim, também ligada à exportação, né? A questão da gente ter má distribuição de renda, das pessoas não terem acesso aos alimentos, da gente ter muita desigualdade, isso contribui bastante. E muito do que a gente produz é voltado para exportação. E quem está vendendo, os grandes produtores, eles não estão preocupados em solucionar o problema da fome. Eles estão preocupados com o quê? Exato, com dinheiro, com lucro, né, gente? Então, é essa a nossa realidade. Na sexta-feira, gente, a gente fala sobre a aula 26, tá bom? Porque nós temos 2 aulas. E eu prometo pra vocês, a aula 26, ela é super curtinha. Fiquei enchendo linguiça pra conseguir 10 slides. Tá? Mas aí, por isso que eu achei que tava tempo. Mas tudo bem, já tá uma, já tá bom. E aí, na sexta, a gente vê a aula próxima, tá bom? Dúvidas, galera? Não? Aí, muito bem, muito bem. Então, beleza, pessoal. Boa semana pra vocês. A gente se fala na quarta. Obrigada a vocês, queridos. Um ótimo restinho de dia, tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.